Bom dia, hoje é dia 17 de agosto e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra no Salmo 52, versículo 8. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga qualquer palavra em minha boca para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do livro de Salmos da Bíblia de Estudo Spurgeon. Circunstância da escrita. Os salmos não foram escritos numa mesa, foram escritos na vida. Cerca de 1000 anos separam o mais antigo, que é o de Moisés, do mais recente dos tempos do cativeiro. Davi escreveu a maior parte, escreveu fugindo em cavernas, chorando por um filho morto, confessando o adultério e dançando diante da arca. Asaf, os filhos de Corá, Salomão e outros contribuíram, e há salmos anônimos que talvez sejam os mais amados. São 150 cânticos divididos em 5 livros, e a igreja tem cantado desde o princípio. Nosso Senhor citou os salmos na cruz, os apóstolos citaram no púlpito, e os mártires os cantaram no fogo. Aqui está a diferença entre este livro e todos os outros. No restante da Escritura, Deus fala ao homem. Nos Salmos, o homem fala a Deus. E ainda assim, é Deus quem inspira as palavras. É como se o pai ensinasse o filho o que dizer ao pai. Que condescência! Ele nos dá até as palavras da nossa oração. Contribuição para a Bíblia. Os Salmos são a anatomia da alma do crente. Não há estado do coração humano que não tenha aqui sua voz. O jubilo, o pavor, a vergonha, a solidão, a ira contra a injustiça, o cansaço, a esperança. Este é o único livro do mundo que o homem encontra o seu gemido escrito antes mesmo dele gemer. E são, acima de tudo, cheios de Cristo. Quem os lê sem o ver, não os leu. Ouve o 22º Salmo, escrito 1000 anos antes da crucificação, e diz-me se não é a voz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastas tanto de me socorrer e das palavras do meu bramido? Aqueles que foram as palavras que o Senhor gritou nas trevas do meio-dia. E vê o que vem depois no mesmo Salmo: as vestes repartidas, as sortes lançadas, os ossos contados, as mãos e os pés transpassados. Nenhum poeta adivinha isto. Isto é profecia. Atende às escrituras de dor nesses cânticos. Muitos começam no abismo e terminam em louvor, mas quase nenhum salta o abismo. O salmista não finge estar bem. Ele diz que sua alma está abatida, que suas lágrimas são o seu pão e que Deus parece ter esquecido dele. Então, no meio ou no fim, vira-se para a própria alma e interroga e mande-a esperar em Deus. Aí está o método da fé. Não é negar a treva, é falar com a alma dentro dela. Os salmos imprecatórios incomodam os delicados do nosso tempo. Não me incomodam. Ali, um homem justo entrega a Deus a sua indignação em vez de tomar a espada, e pede que o juiz de toda a terra faça justiça. É mais santo clamar por um juízo divino, do que executar vingança própria. Estrutura. Livro 1, Salmo 1 ao 41, quase todos de Davi. Começa com os caminhos, a árvore plantada junto às águas e a palha levada pelo vento. Contém o 22º, o 23º, o 24º, que são o Salvador morrendo, apacentando e reinando. Livro 2, 42 ao 72, a alma sedenta como o cervo, a confissão do 51º depois da queda,
e o 72º, que descreve um reinado de justiça que nenhum rei humano cumpriu. Livros terceiros, Salmos 73 a 89. Asaf entrando no santuário para entender por que os ímpios prosperam, e o 84º com a saudade dos átrios, e o 89º que celebra a aliança com Davi e termina em perplexidade. Livro 4, Salmo 90 ao 106, o 90º de Moisés, sobre a brevidade da vida, o 91º sobre a sombra do Altíssimo e uma série de cantos que proclamam que o Senhor reina. Livro 5, Salmo 107 ao 150, o 119, com 176 versículos em louvor à palavra, os cânticos dos peregrinos que subiam a Jerusalém e o grande final, 5 salmos de aleluia, terminando com tudo que respira louvando ao Senhor. A Bíblia dos judeus termina em sua oração em louvor, e assim deve terminar a nossa. Spurgeon em Salmos. Passei mais de 20 anos deste lado da eternidade trabalhando nos Salmos, reunindo o que os mais antigos escreviam sobre eles e escreveram as minhas próprias notas. Foi o trabalho mais longo da minha vida e não me arrependo de uma hora. Muitas vezes escrevi aquelas páginas com dor nos ossos e com lágrimas no papel, e posso dizer que os salmos me ministraram mais do que eu jamais lhe ministrei. O 23º salmo foi o meu travesseiro em cada enfermidade. Nota o pronome: Senhor é o meu pastor. Costumava dizer ao meu povo que a doçura daquele versículo não está no pastor, e sim na palavra meu. Um pastor, em geral, não consola ninguém. Um pastor que é meu enche a alma. O 42º salmo pertence aos melancólicos, e eu sou um deles, porque estás abatido a minha alma. Aprendi ali que o crente deve falar consigo mesmo, em vez de escutar a si mesmo. Metade da nossa tristeza vem de ficarmos ouvindo o que a nossa alma diz, enquanto devíamos tomar a palavra e ordená-la que espere em Deus. E o Salmo 119 me ensinou reverência pela Escritura. E 76 versículos, e quase todos falando da palavra, e nenhum deles cansado. Quando os homens da alta crítica começaram a cortar a Bíblia em pedaços, eu voltava a esse cântico e ficava firme. Uma geração que perde o apetite por este cântico perderá logo depois o apetite pelo Evangelho. A soberania de Deus é o travesseiro qual o cristão descansa a sua cabeça. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o devocional da manhã. Agora vamos ler o devocional da manhã. A misericórdia de Deus, Salmo 52, versículo 8. Medite um pouco nessa misericórdia do Senhor. É misericórdia afável, com toque gentil e amável, ele cura o quebrantado de coração e limpa suas feridas. Ele é gracioso em sua conduta, assim como é na matéria da sua misericórdia. É grande misericórdia, não há nada pequeno em Deus. Sua misericórdia é com ele, infinita. Não se pode medi-la, sua misericórdia é tão grande que perdoa grandes pecados a grandes pecadores após grandes períodos de tempo. Então concede grandes favores e grandes privilégios e nos eleva a grandes alegrias no grande céu do grande Deus. É misericórdia imerecida, como de fato toda misericórdia verdadeira deve ser, pois misericórdia merecida é apenas uma designação errônea para a justiça. Não havia da parte do pecador direito à bondade e consideração do Altíssimo. O rebelde teria ricos méritos em sua condenação, caso tivesse sido sentenciado imediatamente ao fogo eterno e se liberto da ira pleno. O pleito seria exclusivamente do amor soberano, pois no pecador não há pleito algum. É rica a misericórdia. Algumas coisas são grandes, mas têm para si pouca eficácia. Mas esta misericórdia é alimento para nosso espírito abatido, um unguento áureo para nossas feridas ensanguentadas, uma bandagem celestial para nossos ossos quebrados, uma carruagem real para nossos pés cansados de amor, para nosso coração trêmulo. É misericórdia múltipla, como Bilman diz. Todas as flores no jardim de Deus são duplicadas. Não há misericórdia que não seja duplicada. Você pode pensar que
uma única misericórdia, mas descobrirá o que tem é um conjunto de misericórdias. É misericórdia abundante. Milhões a receberão, contudo, logo a estar extenuada. É tão nova, tão plena e tão livre como nunca. É misericórdia infalível. Nunca o deixará. Se a misericórdia for sua amiga, ela estará com você na tentação para impedir que ceda, como você no sofrimento para impedir que afunde, vivendo com você para ser a luz e a vida do seu semblante, e morrendo com você para ser a alegria da sua alma quando o consolo terreno rapidamente se esgotar. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite. Agradeço ao seu ouvir. Que Deus te abençoe nessa semana, nessa segunda-feira. Amém, amém, amém.